E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Queria dar um alerta aí pro pessoal mais da antiga, já tá acostumado, mas hoje tá nubladão. O Projac aqui não tem luz, né? Nós usamos a luz da solar, a luz natural, os Greenpeace da Tic-Tac. Então tá. Mas também quem ficar me olhando, sai pra lá, Fraia. Vamos pro glá glá glá. Então vamos falar desse jogo do Grêmio com o Vasco, o que vale os 3 pontos. Mais uma coisa que eu queria ressaltar aqui. Viva o VAR! Que ontem deram uma aplicadinha no Vasco, na minha modesta opinião, porque o Grêmio precisa se resolver, caralho. Vamos parar de tapar sol com peneira, volto a dizer, o que vale os 3 pontos, mas o Grêmio precisa andar, cara. Entendeu? Quem vive de passado é museu, brother. Quem gosta de onda é merda de marinheiro, e o Grêmio tem que encarar a realidade. É um time respeitado, com títulos recentes aí, mas tem que ganhar, brother. E tem que arrumar esse time. Então o Grêmio entrou com o time meio reserva, meio tec-tec, para jogar com o Vasco, né? Que não tá legal, tá com o Projeto aí na área. E aí, Projeto? Paulo Vitor, Léo Moura, o Rodrigues, o David Braz estreando, Capixaba, os volantes Matheus Henrique e o Rômulo, Jean-Pierre, Tassiano, Luan e Pepe. Então começa o jogo, o início da partida, assim, aquele mesmo estilo do Grêmio, a gente vê assim um desentrosamento da equipe, mas com a noção tática de um esquema que, se não estão jogando, estão vendo jogar. Tassiano, numa ideia lá de tipo dar uma de Ramiro, um cara com muita intensidade, muito assim, ele é intenso, vamos dizer assim. Eu acho até que deveria vir mais pro meio do campo. O Grêmio dá uma primeira estocada ali, quase faz um gol, ó, do lado esquerdo, e logo sofre a primeira jogada, se não me engano, talvez eu acho que a primeira jogada que o Vasco vai pro ataque, aquele pênalti, e realmente foi pênalti. Então o Vasco abre 1-0, uma partida que se desenhava natural do Grêmio, por mais que fosse um time um pouco desentrosado, o Grêmio muito lento. Matheus Henrique, mais uma vez, não consegue jogar. O Matheus Henrique, se vocês prestarem atenção, e eu volto a uma coisa que eu não queria, quando eu defendi ele muito aqui, eu me lembro até de um cara, e realmente ele jogou, a gente vê que é um bom jogador, mas ultimamente assim, errando muito passe e acertando muito passe para trás e passes laterais, né? Então assim, quando já entrou com o Rômulo e o Matheus Henrique no meio, eu fiquei, nossa, mãe de Deus, entende? Então assim, logo tomou o gol, o Renato já toma atitude, já tira Rômulo, já põe o Everton, o Grêmio começa a jogar melhor, já com a presença do Cebolinha, que é um craque, um cara fatal, só consegue hoje em dia. Eu acho que uma das coisas que aperfeiçoou o Cebolinha foi ele jogar sozinho, com laterais fracos, né? Endureceu muito mais o futebol dele, porque deixar Pepe sozinho com um inútil como o Capixaba, em primeiro lugar é uma injustiça, mas ao mesmo tempo faz o gurizinho aprender, né? Porque o que se desenha do Pepe no melhor da partida ontem é justamente ele parecer realmente ser o novo Cebolinha. Então assim, com a entrada do Cebolinha, o Grêmio articulou, Tassiano passou para o meio invertendo com o Jean-Pierre, que também invertia com o Luan, né? Mas o Luan muito mais é falso 9, e o Grêmio de novo, parecia que iria empatar, cerca, não há o drible, Luan muito apagado, mas volto a dizer, na minha opinião, tem que jogar, pois os pequenos lampejos que a gente vê do Luan antigo tá ali, e talvez só é ritmo e trabalhar a cabeça do cara, velho, mas não tem quem faça aquela função de ligação, meio ataque, lados, né? Léo Moura ontem prova que era um grande jogador de futebol, porque quando pode jogar, ontem jogou muito futebol, mostrou o que é ser um lateral, né? Joga no meio porque ele tem esse advento, né? Deu muita movimentação ontem pelo lado direito do Grêmio.
principalmente com as inversões depois de PP e Everton, né? Então assim, ó, o Grêmio parecia empatar até mais ou menos 30, a gente via que, olha, cara, empata e dá para virar, pode fazer 2 gols no segundo tempo, mas ao final ali dos 35 do segundo tempo, o Grêmio recua, tipo, deixa as coisas para o segundo tempo para ver se, né, não deu para fazer o gol, ver se empata, ver se vira, para resolver para o segundo tempo. O Vasco vem para cima, né? O Vasco vem para cima e pressiona muito o time do Grêmio, né? E termina o jogo no segundo tempo, onde a gente via que o Grêmio iria, no mínimo, empatar o jogo. O Vasco, no inicial, 3, 4 minutos de jogo, a primeira estocada, desatenção total da zaga do lado esquerdo de defesa do Grêmio. O Grêmio toma mais um gol com o Pokémon do Pikachu. E aí entra o papel do VAR. Hoje a maior estrela do futebol é os juízes de futebol. E cara, após eles anularem esse gol do Vasco, para mim foi gol legítimo, eu percebi assim uma força de vontade para ou prejudicar o Vasco ou ajudar o Grêmio. Inversões de falta, coisa que a gente vê corriqueiramente com o time do Grêmio sofrer. Então assim, agradeço ao juízo que vai nos 3 pontos. E o Grêmio, a partir dali, começou a construir, o time mudou, pois aquele gol, aquela anulação daquele gol mudou a partida. E o Grêmio aí sim jogou como deveria jogar, e se tivesse jogado como jogou após esse novo ânimo aí, desde o início do jogo tivesse jogado daquele jeito, né, um pouco mais entrosado, com mais velocidade, com certos jogadores titulares que, né, mesclar, fazer um time mais entrosado, o Grêmio não teria passado todo esse sufoco e, de certa forma, esse fechatório aí, que foi esses lances clique-clique do juiz. Mas uma banca paga e recebe, e às vezes tem que ser para nós. Essa é minha opinião. Então o Grêmio vira o jogo com uma grande atuação do PP, e volta a dizer, Luan dando passe para gol, Luan muito desatento, mas é quem tem. Jean-Pierre, um cara que jogou muito bem, categoria de bola. O próprio Matheus Henrique melhorou no segundo tempo e foi muito mais ativo, até chegando na frente da área. Então assim, ó, valeu os 3 pontos. O Grêmio mostrou que mesmo com o time reserva tem força, tem jogadores, e cabe ao treinador arrumar o time certo. Mas volto a dizer, sofreu grande perigo com desentrosamento, um desleixo de jogadores que não devem mais faltar, a exemplo de Rômulo, tá? Tem outras opções, tá? A entrada do Da Silva, não deu tempo de ver qual é que é, né? Eu só sei que a bola cruzou por ele e quem fez o gol foi o PP, né? Mas gostei do David Braz, apesar da pena, gostei um pouco atabalhoado, que nem diz Joninha, mas gostei dele. E o Rodrigues, todo zagueiro falha, nem todos são Kahneman e Jeromel, mas de novo, alguns momentos ali deu uma patinadinha, mas em outros momentos ele deu 2 toques de categoria incrível. Então assim, o Grêmio tem o plantel, falta arrumar. É isso aí, Dale Grêmio. Valeu, Dale Grêmio, mas dando um tique-tique aí, valeu os 3 pontos, pessoal. É arrumar esse time para não depender do VAR.